E vamos agora ver as notícias do Vale do Paraíba. Criminosos explodem caixas eletrônicos em 3 agências bancárias de Campos do Jordão. Shoppings lotados, muita gente deixou para fazer as compras de Natal na última hora. O comércio fica cheio no fim de semana. Hora de viajar. Rodoviária de São José dos Campos espera mais de 10 mil pessoas neste fim de ano. E ainda, como deve ficar o tempo neste fim de semana e as vagas de emprego abertas na região? Mais uma vez, bom dia para você que está chegando agora. O trânsito está tranquilo nesse momento nas principais estradas do Vale do Paraíba. Na rodovia Presidente Dutra não há registro de acidentes nem pontos de lentidão por excesso de veículos. Mas o motorista precisa ficar atento, pois pode encontrar neblina, pontos aí de neblina em trechos da rodovia. Por causa da chuva da madrugada, a pista está molhada, portanto, é preciso dirigir com cuidado. Vamos pisar no freio sem pressa que vai chegar no seu destino. Na rodovia dos Tamoios, o trânsito também é tranquilo, tanto no trecho de Planalto quanto de Serra. Por lá, o tempo está nublado, então, mais uma vez, atenção motorista. E a travessia na balsa entre São Sebastião e Ilhabela está tranquila. A espera, tanto do lado do continente quanto do lado da ilha, é de 30 minutos. A operação é feita por 3 embarcações. O tempo amanheceu nublado hoje no litoral norte. Ainda hoje, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a previsão do tempo na região. Cerca de 10 mil passageiros devem passar pela rodoviária de São José dos Campos neste fim de ano. Os destinos mais procurados são o litoral norte e algumas cidades do sul de Minas Gerais. De malas prontas, Bernadette segue animada para Itanhaém. Ela até dirige, mas prefere ir de ônibus para ficar tranquila. É melhor, você vai mais despreocupada, vai descansando dentro do ônibus. Aí prefere o ônibus? Eu prefiro o ônibus. Nos próximos dias, mais de 10 mil passageiros devem passar pelo terminal rodoviário de São José dos Campos. Nessa época do ano, o movimento aumenta 60%. As empresas têm os carros que fazem os horários normais, De acordo com a procura, elas vão aumentando em carro extras para os destinos procurados. Terezinha vai passar o Natal em Itajubá, em Minas Gerais. A manicure não se planejou e, ao chegar na rodoviária, teve problemas. Dessa vez eu errei. Eu achei que eu ia chegar aqui e a passagem não teve. Normalmente você compra antes? Compro antes, meu genro compra e ele não comprou, cheguei e vou ficar. As cidades do sul de Minas Gerais e litoral norte de São Paulo estão entre os destinos mais procurados. Exatamente por isso, a orientação é comprar a passagem com antecedência. No ano passado, Vera Lúcia deixou para comprar o bilhete de última hora e quase não embarcou. Esse ano, reservou o lugar uma semana antes. Foi difícil, Porque eu cheguei na rodoviária para comprar na hora e não tinha acabado. Aí só fui à tarde. Aí tem que ficar sentado esperando. Ficar esperando. Antes de embarcar, todo passageiro deve apresentar documento com foto. Crianças menores de 12 anos só podem viajar com parentes de primeiro grau. Maria de Fátima vai levar a neta de 10 anos para Itaiandu e checou tudo para não ter problemas. Até porque nada pode dar errado para a Brenda, que está ansiosa para passar o Natal com a vovó. Minha avó tem que fazer chá de camomila para me dormir, porque senão não durmo. Fico acordada a noite inteira. Esperando a viagem? Sim. Que ansiedade, hein? Olha, essa ansiedade é perigoso quando a gente vai perdendo as nossas coisas, Então tem que ficar de olho, porque é mala, é bolsa, é criança, é pai, mãe, então tem que ficar de olho em tudo. E calma, muita calma para você não largar coisas importantes para trás. Muita gente deixou para fazer as compras de última hora. Segundo um levantamento feito por um shopping de São José dos Campos, esse domingo, que antecede o Natal, é considerado o dia mais cheio do ano. A estimativa é que pelo menos 120 mil pessoas passem pelo centro de compras, pelo menos o dobro de um dia normal. E a expectativa dos comerciantes é positiva. Afinal, é a melhor data para o comércio. A previsão é de cerca de 23% de aumento nas vendas de Natal em relação ao mesmo período do ano passado. Isso no domingo, imagina hoje, que muita gente deixou mesmo para a última hora e vai sim comprar o presente hoje ainda, lá nos últimos minutinhos que as lojas estiverem abertas. Véspera de Natal, espírito de solidariedade. Muita gente não sabe, mas hoje é considerado o dia do órfão.
Essa data tem o objetivo de promover debate sobre um dos princípios mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito da convivência familiar. A Francine Padilha está com uma das representantes de um grupo de apoio à adoção, que também é uma mãe adotiva, né? Fre, bom dia para você. Um dos maiores desafios é a falta de informação, né? Exatamente, Fabi. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Direto da Redação. E um dado super curioso, Fabi, em relação à adoção no Brasil, é que existem hoje nos abrigos, nas casas, cerca de 8.700 crianças que esperam uma família. Do outro lado, na outra ponta, são mais de 40 mil famílias que também estão na fila da adoção e esse número não bate por quê, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Paula de Biasi, que é coach para mulheres, que auxilia as mulheres que estão nessa caminhada e também faz parte da ONG Alegria e Alegra aqui em São José, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Paula, sobre essa relação, né? Por que existem tantas famílias assim querendo, pretendendo adotar e o número bem menor de crianças e esse número não bate? Bom dia para você. Bom dia. Na verdade, a diferença que existe é porque a maioria dos pais que estão na fila da adoção, eles pretendem crianças pequenas, até 3 anos de idade, normalmente tem preferência por meninas. E quando a gente fala desse número de 8 mil, quase 9 mil crianças esperando por uma família, são as crianças, primeiro, que estão nos abrigos disponíveis para adoção, porque a gente também tem um número grande de crianças que está lá, mas que ainda está em processo de tentativa de reinserção familiar, e aí eles não estão livres para serem adotados. Mas essas crianças que estão lá, mais de 75% são crianças que já têm idades a partir de 7 anos e por isso, obviamente, a gente entende que o processo de uma adoção tardia, considerada tardia, ela é mais delicada, porque normalmente os pais eles têm aquele sonho do bebê, da criança pequena, então isso acaba prejudicando a união dessa família. Você, por exemplo, é mãe adotiva, né? Você adotou um casal de irmãos. Um casal de irmãos. E no meu caso era um grupo familiar também, era um grupo de irmãos. Então eu, quando adotei os meus, eu fiquei 6 anos na fila da adoção, então acho que é super importante frisar isso. Não é um processo rápido e apesar do que chamam de burocracia, o processo para você fazer a adoção, você vai na vara de infância e juventude, existe todo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento que você faz com assistente social e ele é, de alguma forma, demorado. Aqui em São José e Jacareí a gente tem um curso que você precisa fazer, então isso acaba levando pelo menos aí entre 8 e 9 meses. O porém é que muitas vezes a gente fala, mas demora, realmente é super importante. Hoje em dia a gente tem visto muito, inclusive, devolução de crianças que são adotadas e os pais vão lá e devolvem. Então a gente fala que o preparo durante todo esse tempo ele é super importante e quem está esperando, assim como a gente fez, é super importante participar de grupos de apoio, porque o grupo de apoio vai conseguir ajudar você nessa jornada, tanto antes, para você se preparar e entender como funciona, como também o depois, porque os desafios vêm quando a criança chega. Pois eu ia até pontuar essas questões, dos desafios. Para você, por exemplo, quais foram os principais desafios, as suas angústias aí, os seus medos, Eu acho que é legal compartilhar, você que já tem essa experiência e trabalha diretamente com tantas mulheres que também desejam e famílias que também desejam, Perfeito. O que acontece especificamente de desafio é porque você está trazendo uma criança que você não conhece como ela é. Eu percebo que assim, a gente precisa se permitir amar um outro ser humano. Existe muita idealização e romantismo dentro da adoção, como eu vou adotar, eu vou olhar aquela criança no abrigo e vai tocar sinos e vai ser incrível. E a verdade é que isso não é exatamente o que acontece. O que acontece, às vezes nem quando a mãe tem um bebê, eu tenho várias amigas que me falam que às vezes elas tiveram o bebê no colo e elas, puxa, não foi ali naquela hora, porque amor é convivência, amor é com o tempo, mas você precisa estar aberto para isso. Com o meu caso específico, quando eu recebi minha filha, na época ela tinha 4 anos, e eu tinha um bebê de 2, assim, o meu segundo filho tinha 2 aninhos, eles são irmãos. Ele não falava, ele veio com um histórico pra gente de que provavelmente ele teria algum problema neurológico, porque ele não falava, ele tinha começado a andar há 3 meses atrás, com 1 ano e 9 meses, muito atrasado, ele não sorria, ele tinha todo o que a gente chama hoje de
espectro autista ou alguma coisa desse gênero. E aí a gente teve que enfrentar, e naquele momento eu olhei para o meu marido e a gente falou, seja o que quiser, é meu filho. A partir do momento que você adota, é teu filho. E aí a gente foi fazendo todas as terapias necessárias para ele, com fono, com TO, e com escola, e com amor, e com limite, e com tudo. E hoje ele é uma criança normal, vai fazer 4 anos agora, extremamente normal. Agora, a minha filha, com 4 anos, ela já veio falando muita coisa. Então, ela te desafia. E o que eu penso assim, o bebê, você tem todo aquele período de maturação, né? Que a gente acaba se apaixonando, você vai se encantando, porque ele fica com você o tempo todo. Você é a única responsável por ele. E ele não fala nada, ele não tem controle nenhum, então você se apaixona por ele. A criança que já vem, no que a gente fala, especialmente na adoção tardia, que já é uma criança com consciência, ela vai vir trazendo a história dela. E aí você precisa ter muita paciência, muita dedicação para que você consiga acolher essa criança e consiga entender que ela tem uma vida antes de você e que a partir daquele momento vocês estão construindo juntos uma nova história. Mas isso é desafiador e você tem que querer. Aí eu sempre falo, quando as pessoas no grupo de apoio falam, mas é difícil, a adoção mais velha e tal, eu falo, gente, filho é difícil, não é a adoção que é difícil. Então a questão é, você tem que encarar como seu filho, é seu filho desde o momento que chegou, e aí você vai ter que acolher, vai ter que lidar com as questões deles. Então, assim, existem muitos desafios, sim, e por isso os grupos de apoio são fundamentais. Existem desafios, mas não são tão diferentes como o desafio da maternidade biológica. A única diferença é que você vai se apaixonar com ele vivendo esses testes. E para isso, eu sempre falo que o adulto é a gente. Então, quando você decide, a criança está lá institucionalizada no abrigo. Quando você decide trazê-la para dentro de casa, você tem que assumir que a adoção, porque às vezes a gente vê, a adoção não deu certo, eu tive uma tentativa. A adoção não dá certo por conta dos pais, não é por conta da criança. Porque a criança, ela está numa fase, ainda que tenha 7, 8, 9, 10 anos, emocionalmente essa criança está muito lá atrás. Então, a gente tem casos, por exemplo, das crianças que vêm para a gente com 10, 11 anos e a criança, de repente, naquele período inicial, ela quer mamar, aí você compra mamadeira, a gente vê, e no grupo de adoção isso é falado, então a pessoa se sente, nossa, eu não estou vivendo uma coisa que é só comigo, não, isso é normal, porque você precisa acolher essa criança desde o início. Mas vale super a pena, né? Super demais! E aí é muito importante, a gente no grupo de adoção, a gente trabalha muito esse foco de olhar realmente esse pai, de contribuir para que ele se sinta forte e esteja preparado para os desafios que vão vir. Mas legal. Muito obrigada, Paula, pela entrevista, pelo relato aqui, super bacana. A gente vê que a Paula super emocionada ao falar dos filhos, né? Quer dizer, vale a pena. Um gesto tão bonito, né? É claro que não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, como cuidar de uma criança não vai ser fácil em situação nenhuma, né? Acho que vale a pena, né, Fabi? Fran, com certeza. Ela deu uma aula aqui pra gente sobre esse assunto. Muita gente não fazia ideia de todo esse preparo necessário. Então, muito obrigada, viu? Só nosso sistema mesmo do nosso país que precisa melhorar também, né? A gente tem que falar dessa parte dessas longas filas que os pais acabam tendo que passar. Mas obrigada, viu? A gente volta a se falar. Gente, vamos ver as mensagens do nosso WhatsApp que a gente recebeu. Se você quiser continuar mandando, o nosso número é o 13 99720 6222 ou então 12 99633 1075 para o pessoal do Vale. Vamos ver. Fátima de São José dos Campos, bom dia, já estou ligadinha aqui no Direto da Redação para começar o meu dia bem informada. Isso aí, Fátima, faz isso mesmo que a gente está aqui para isso. Bruna Caraguatatuba, adoro assistir o jornal e ficar informada de tudo o que acontece na nossa região. Um abraço para você também, Bruna, bom dia. Júlio de Cruzeiro, adoro a programação do jornal, que em 2019 possamos continuar bem informados no Direto da Redação. Isso mesmo, muita notícia e mais notícias boas, né, Júlio? Bom dia para você. Olha, depois do intervalo, a gente volta com informações do tempo e atualização das estradas e também mais mensagens. Participe, mande a sua mensagem aqui, como está o seu dia, os preparativos aí da sua véspera de Natal. Nosso número é o 13997206222 e o 12996331075. A gente volta já já. Já estamos de volta. Criminosos explodem caixas eletrônicos em 3 agências de Campos do Jordão. Moradores da cidade registraram toda a ação. Em um dos vídeos é possível ouvir o barulho de tiros. Vamos acompanhar um pouquinho.
você escutando isso no meio da madrugada. Olha, a ação aconteceu durante a madrugada no bairro Abernéssia. Os moradores ouviram o barulho das explosões e acionaram a polícia. Durante a ação, os criminosos chegaram a fazer vários disparos com armas de fogo. Como a gente viu aí, né? Escutou a explosão, tiros. Nas ruas foram encontradas várias munições de fuzis. Depois do crime, os criminosos fugiram pelas rodovias Monteiro Lobato e pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Para bloquear a passagem da polícia, a quadrilha colocou fogo em um carro. As 3 agências ficaram completamente destruídas. Até o momento, ninguém foi preso. E a gente vem acompanhando esse tipo de ação aí, né, em toda a nossa região e vem aumentando cada vez mais esses criminosos, essas quadrilhas cada vez mais especializadas, com munições, aí, munidas de fortíssimas armas, né, fuzil, explosivos, e destroem tudo por onde passam, e é super bem planejado, né? Uma violência assim altíssima e, claro, o susto, né, dos moradores dessa região, assim, a gente não consegue nem medir. Polícia Civil de São José dos Campos investiga a quadrilha especializada em roubo de gado na região. Cerca de 50 animais foram encontrados por uma das vítimas e outros 300 ainda aguardam identificação em uma fazenda de Caçapava. O gado foi apreendido e levado em 2 caminhões para a delegacia de Jambeiro. Os animais foram identificados devido à marca do produtor rural. Os animais foram encontrados pelo próprio dono em 2 fazendas de Caçapava, uma abandonada e outra que pertence a uma empresa. A vítima tinha vendido cerca de 50 cabeças de gado por R$63 mil. Mas o cheque que recebeu estava com a assinatura falsa. Agora a polícia está atrás da pessoa que passou o cheque. Caracterizou o crime de estelionato, em razão da venda ter sido feita e paga com cheque cuja assinatura era falsa. E a pessoa que passou o cheque? Então, ela já tem indícios para sua localização, né? Ele é o suspeito, mas acreditamos que não seja o único. Segundo a polícia, trata-se de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Na mesma área, há ainda outros 300 animais sem identificação. Trata-se de uma fazenda abandonada e outra de propriedade de uma empresa, em que sequer tinha conhecimento que esses animais estavam no local. Então, eles deixavam lá e, se não fossem encontrados, né, eles retirariam e dificultaria a ação da polícia, que não identificaria o autor, né? A delegada espera que as outras vítimas apareçam para que os animais possam ser reconhecidos e devolvidos. Ele procura a delegacia onde ele fez o registro, mesmo porque na ocasião da apreensão foi feita uma mensagem para todas as unidades policiais do Vale do Paraíba, dando conta da existência dessa localização dos animais. Então, a própria delegacia poderá providenciar a ida dele até o local e um eventual reconhecimento. Mais um golpe, né, acontecendo na nossa região, cada vez mais, os diferentes tipos. Por isso que é importante, se você souber aí de alguma pessoa que foi vítima, ou se você mesmo já foi vítima, tem que denunciar, tem que fazer o boletim de ocorrência, porque senão essas pessoas vão aí aplicando golpes em várias outras pessoas e ninguém nunca é preso e não para nunca, né? Então, fique atento aí. Vamos falar de saúde? Pesquisa mostra que as chances de desenvolver câncer são 25% menores entre as pessoas que consomem frutas, verduras e legumes livres de agrotóxicos. Quem já utiliza os orgânicos no dia a dia garante que os benefícios são muitos. Na casa de Bruna só entram alimentos orgânicos. Frutas, verduras e legumes ela compra de produtores ou colhe ali mesmo no quintal. Ela afirma que a opção por comida sem agrotóxico vai além do cuidado com a saúde. Tem um processo aí por trás, né, do agricultor ser mais saudável, da terra ser mais saudável, né? Porque quando a gente coloca agrotóxico, ele também vai para o solo, ele também vai para a água. Então, acho que é uma responsabilidade minha também pensar nesse consumo, nessa forma de consumo. Cada vez mais presentes nas prateleiras dos supermercados, os orgânicos são vistos como mais saudáveis. Agora,
Um estudo indica que eles também ajudam a prevenir o câncer. O Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França acompanhou durante 5 anos 70 mil adultos. E o estudo apontou que aqueles que consumiam alimentos orgânicos tiveram 25% menos cânceres. Apesar de considerar os resultados positivos, o especialista faz ressalvas. Isso não foi visto em todo o grupo, isso foi mais visto em mulheres, em tumores de mama após a menopausa. Não houve uma proteção em homens, e ele sugere alguma proteção em linfomas, embora no final do período do estudo, o mesmo grupo que ingeriu orgânicos tem uma certa tendência até um risco um pouco maior. Se ainda é cedo para associar o surgimento do câncer com o consumo de agrotóxicos, evitar alimentos cultivados com pesticidas é recomendação dos nutricionistas. Os alimentos que têm agrotóxico, eles acabam tendo metais pesados, acabam tendo nitratos, né, que estão diretamente relacionados ao câncer. Então, por isso que é interessante consumir tudo orgânico. A nutricionista lembra que alguns tipos de frutas e legumes têm uma concentração mais alta de agrotóxicos e esclarece que a higienização não elimina todo o produto. Tem maior consideração sim, porque a gente acaba consumindo com a casca, né? Por exemplo, tomate, pimentão, morango. A gente não retira a casca para consumir, para ingerir, então acaba ingerindo uma quantidade bem grande de agrotóxico. O médico explica que, independente da escolha do alimento, orgânico ou não, a forma mais eficaz de evitar o câncer é manter uma dieta equilibrada e longe dos maus hábitos. Evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, evitar alimentos processados, ter uma dieta realmente mais rica em frutas, em verduras, em fibras. O exercício físico é fundamental hoje em dia para as pessoas. Quer dizer, um equilíbrio. Você buscando um equilíbrio, isso tende a ser um fator protetivo. Todo mundo sabe, né, dessa questão do equilíbrio. E falando dos alimentos sem agrotóxicos, os orgânicos, aí você vira para mim e fala assim: ai, Fabiana, mas é mais caro. Eu não vou consumir agora, a pesquisa ainda é recente, não está conclusiva em relação ao câncer. Pois é, não é mais caro. Se você colocar na pontinha do lápis, o alimento orgânico vai te trazer benefícios a longo prazo. Você vai gastar um pouquinho mais hoje, vai investir um pouquinho mais hoje, mas vai evitar problemas no futuro com remédios, porque essas sim já são, essas pesquisas relacionadas aos remédios, né, que você gasta consumindo alimentos com agrotóxico, já são conclusivas. Então é bom escolher alimentos livres desse tipo de produto. Vamos atualizar a situação das estradas agora? Tem gente que vai viajar hoje, após o trabalho, agora mesmo, né, de manhã. A gente, nesse momento, não tem registro de lentidão nem de acidentes na rodovia Presidente Dutra. O motorista que segue sentido São Paulo encontra trânsito só na altura de Guarulhos, isso no quilômetro 211 até o 233. Aí é por causa do excesso de veículos, que é bastante comum nessa parte, né? Lembrando que é feriado prolongado e a rodovia espera que quase 500 mil veículos deixem as capitais nesse período. Na rodovia dos Tamoios, o trânsito está livre pela manhã. Quem vai sentido litoral faz boa viagem. Esse é um horário bom para viajar, apesar do tempo fechado. A concessionária que administra a rodovia não registrou nenhum acidente. Também uma ótima notícia, né? Ela espera que, durante o feriado prolongado do Natal, quase 240 mil veículos trafeguem pela rodovia. E para quem já está no litoral norte, vamos atualizar as condições da travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela. Quem vai fazer a travessia agora de manhã, pode ficar tranquilo, está tudo bem, está tudo normal. Nesse momento, 3 embarcações fazem o trajeto e o tempo de espera é de 30 minutos. Então, se você está se preparando para pegar e para fazer a travessia, o momento é agora. A programação especial de Natal movimentou a cidade de Cruzeiro. A Praça Central e as principais avenidas do centro ficaram lotadas. A programação do Cruzeiro em Festa começou na semana passada com uma parada de Natal nas principais avenidas e segue até esse fim de semana com apresentações artísticas e culturais. Olha que lindo, gente. Isso acontece na Praça 9 de Julho. Você está vendo aí algumas imagens que a gente recebeu do desfile de Natal. São 6 carros alegóricos decorados, né, que levavam o Papai Noel e outros personagens com o tema de Natal. Fez a alegria da garotada, né, de ver essas imagens tão bonitas aí passando pela rua. Um dos pontos da parada foi o Museu Major Novaes, que também está com decoração especial para as festas de fim de ano.
Vamos ver então as mensagens que nós recebemos do pessoal de casa aqui para o Direto da Redação. Vamos ver a primeira mensagem. Olívia de Piquete. Já é rotina tomar café assistindo Direto da Redação. As melhores notícias em tempo real. Com certeza, Olívia. Bom dia para você. A Carolina de Pinda, bom dia, muito bom, tá logo cedo com vocês e saber o que está acontecendo no nosso vale, com certeza, sempre, né, Carol? Bom dia para você, não sai da nossa sintonia. A Emily de Campos do Jordão, aqui em casa todos adoram assistir ao Direto da Redação, parabéns pelo sucesso, um Feliz Natal para todos que fazem esse jornal. Ai, que linda, Emily, para você também, muito união, muito amor nesse dia, viu? Um ano novo maravilhoso. E a gente tem mais mensagem, não acabou? Muito obrigada para você, um ótimo Natal para você e para toda a sua família. A gente se vê no SP Record. Bom dia.